Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. E hoje eu vou contar uma historinha de boteco meio diferente do padrão do folclore brasileiro, tá? Hoje eu vou falar sobre fadas. Fadas não são relatos comuns do nosso folclore, não é uma coisa brasileira. Os grandes historiadores, segundo os grandes historiadores, os grandes pesquisadores e as grandes literaturas existentes, elas são tipicamente associadas ao folclore celta, ao folclore germânico, tá? Que não são coisas tão próximas do nosso, seja por uma influência ou seja pelo que o folclore brasileiro em si é, entendeu? Pelo que ele recebe de influência ou pelo que ele naturalmente aconteceu e surgiu aqui no Brasil. É mesmo, é? Porém, existem pequenos relatos, pequenas historinhas aqui e ali sobre fadas, sobre gnomos, sobre trolls. Posso fazer um outro vídeo aí também falando sobre trolls qualquer dia. São coisas muito pontuais que existem em algum lugar aqui e ali do Brasil e tal, nos interiorzões da vida aí, e é isso. Hoje eu vou contar a história de uma pessoa que contou que ela viu uma fada. As fadas, elas roubavam luz, aí você vai entender. E a avó dela tinha um relato idêntico de também ter visto fadinhas roubando luz numa casa que elas tinham de um interior, uma casa de veraneio, um negócio assim, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha aí, ajuda o canal a crescer. Estamos pertinho aí dos mil Não sei. inscritos, e passando dos 1000, o YouTube dá uma força na divulgação, o YouTube dá uma destravada, assim, e aí as pessoas passam a conhecer mais o canal aqui. Consequentemente, a gente passa a receber mais relatos. Inclusive, se você tem um bom relato, igual que eu vou contar hoje, igual os outros que tem aqui, ou se você só quer saber de alguma história maluca, ou se você quer saber de uma criatura do folclore, alguma coisa assim, e quer que eu faça um vídeo, é só deixar aqui nos comentários a sugestão, ou manda na descrição do vídeo, tem e-mail, tem as redes sociais. Segue lá e manda que eu pesquiso e faço um vídeo bem legal. Se eu conhecer, eu já monto um vídeo na hora, já faço um roteirizinho, já gravo. E aqui também não é só folclore, contação de lendas urbanas, essas coisas assim. Aqui também é muita cultura de boteco, muita cultura de calçada. Aqui a gente tem um jeitão meio anos 90, meio anos 2000 ali, onde as pessoas ficavam jogando papo fora na calçada. Então é isso. Se você tiver qualquer coisa de boteco também, papo de amigo, conversa de pescador, manda que vai ser um prazer pesquisar e contar a história aqui no canal também. Certamente que sim. E bora aí pra história das fadas que roubavam luz. Bom, esse relato chegou pra mim há bastante tempo já. Foi tipo final do ano passado, só que aí aconteceu muita coisa e eu acabei ficando uns dias sem postar vídeo, né? Como acontece de vez em quando e tal, no final do ano. E aí também mudei de emprego e foi. E acabou que eu guardei essa história e não contei. Realmente. Mas essa história é de uma pessoa que eu conheci no meu antigo emprego. Ela trabalhava num dos lugares qual eu frequentava por causa do trabalho. E aí um dia, papo vai, papo vem, ela contou sobre essas fadas aí que, tipo, a gente tava conversando lá e ela falou, ó, se você quer ver um negócio sinistro, é só ir na casa dos meus avós, uma casa que fica perto de Atibaia, Itatiba, algo assim. Eles moram em São Paulo e tem essa casa no interior aí que é tipo uma casa de veraneio mesmo, uma casa numa chácara num condomínio de chácaras. E aí todo mundo sempre falava que a energia no lugar era meio estranha, que as coisas lá eram meio esquisitas. Tinha uma historinha ou outra ali de assombração da casa, assombração da estrada, como tem em todo o interior. Só que o que aconteceu com ela foi o seguinte. Senta que lá vem a história. Quando ela era criança, ela tinha os seus 8, 9 anos, a mãe dela, eles iam passar lá a época de férias com os avós e com os outros parentes nessa casa, e a mãe dela tinha mania de acender algumas velas pros santos. A tradição dela, né? Acendia a velinha para uma santa, para um santinho lá, e também aproveitava e deixava a casa iluminada, porque segundo ela era uma casa bem grande,
que fazia um U, sabe? Era uma casa que tinha quartos de um lado, quartos do outro. E no meio era tipo um espaço grandão onde tinha mesa para comer do lado de fora. E na frente, assim, era sala, cozinha e outras dependências onde todo mundo fazia as coisas do cotidiano ali. Tinha um lugar também com uma mesona onde eles brincavam, jantavam. Era tipo uma sala, uma copa, né? Que eles falavam. E aí a mãe dela aproveitava, acendia uma velinha pra santa, pro santo ali que ela gostava, né? Que era... Esqueci como se fala, seguidora. Era... Caraca, velho, esqueci. Bom, o negão vai me zoar aí porque eu esqueci, mas devoto. Porra, é devoto, lembrou? Veio na cabeça aqui agora. Me zoa muito, tá, negão? Caraca. Aí, tipo, ela era devota dos santos, acendia a velhinha lá e clareava a casa pra quem quisesse ir no banheiro, algo assim, quem quisesse ir na cozinha. Tinha muita criança, né? Porque aí se encontrava ela, os tios, os primos e passavam ali o final de ano lá. E começou que essas luzes, essas velas, elas eram apagadas. E aí a mãe dela e a tia dela e a avó dela ficavam bravos, né? Porque, tipo, falavam assim, pô, quem tá apagando a vela, né? Porque não entrava vento, não tinha corrente de vento, não tinha nada ali que pudesse causar algum movimento que gerasse o vento para apagar as velas. Então era coisa de criança que tava passando ali à noite e apagando as velas. Até que um dia ela acordou à noite para ir no banheiro, para ir pegar água, alguma coisa assim, ela não se lembrava direito. E quando ela passou pela sala, passou pela copa, ali onde ficavam as velas e os santinhos e tal, e ela viu como se fosse uma borboletinha bem pequena, assim, sobrevoando a vela, assim. Aí ela parou, achou bonito, né? Criança, né? Ficou curioso para entender o que estava acontecendo. E quando ela percebeu, era tipo uma pessoinha com asas bem pequenininha assim. Oh my God! Que fazia um copinho com a mão e pegava a luz assim e trazia pro peito. E aí quando ela viu, veio mais uma criaturazinha assim dessa, e na sequência veio uma terceira e faziam o mesmo. Elas pegavam a luz da vela, seguravam para elas e voavam. Aí voavam pro forro da casa e iam embora. E aí, tipo, aquilo marcou muito ela, sabe? Marcou muito ela, que ela jura que viu as fadinhas pegando a luz das velas e saindo pelo forro da casa. E aquilo ficou na cabeça dela. Ela na mesma hora já correu, foi no quarto dos pais, bateu, contou pra mãe, a mãe dormindo, falando que no outro dia conversava melhor com ela e que beleza, que acreditou por ser criança e beleza. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. E fechou. E aí ficou essa história entre a família deles ali um bom tempo. Ela falou que contava pra todo mundo e todo mundo tirava uma onda com ela, né? Falava, não, você viu coisa, era uma mariposa, era borboleta, era algum tipo de inseto mesmo que tava apagando ali e você achou que tava pegando. Até que depois de muito tempo, ela já mais velha, já não era mais criança, adolescente, já quase em fase adulta, com os primos e tudo, um dia eles se encontraram na casa dos avós novamente. E aí, papo vai, papo vem, até que a avó dela entrou nessa conversa. Eles nem estavam falando disso, eles estavam falando de outros assuntos do cotidiano da vida. E a avó dela falou que tinha parado de acender vela dentro de casa, que tinha parado de fazer as coisas assim, porque ela começou também a escutar barulho à noite na casa. Um determinado dia lá, ela ficou encanada com aquele barulho, levantou à noite e viu a mesma coisa que a netinha dela tinha visto anos atrás. Pequenos serezinhos com asas, indo lá e pegando a luz, né? Pegando o fogo da vela, a parte clara, assim, fazia assim com a mão, e pegava aquilo, segurava, e só dava para ver que eram uns humanoidezinhos bem pequenininhos assim mesmo, e eles pegavam a luz, assim, pegavam o fogo e saíam pela janela, pelo forro da casa, porque casas antigas assim, né? Saíam por qualquer frestinha ali. E ela ficou incrédula. Na hora ela já lembrou que a netinha dela tinha visto algo e tudo mais. E na hora correu acordar o marido dela, né? O vô da pessoa que me contou essa história. Chamou ele, fez ele ir até a sala para ela para ver, e eles ficaram olhando, não viram nada, até que num determinado momento lá ele foi para a cozinha, e aí a pia ficava bem de frente com a janela, e ele viu como se fossem uns serezinhos
voando no quintal assim, segurando fogo na mão, assim, sabe? Segurando uma luz na mão. E aí ele falou, é aquilo, e ficou aquilo lá. E aí o vô tem hora que fala que acha que era vagalume, tem hora que fala que respeita e passou a acreditar na esposa e na netinha, e ficou essa história aí entre eles durante muito tempo, sabe? E uma coisa muito engraçada é que essa pessoa me contou que depois que ela viu essas fadas, esses serezinhos assim alados, pequenininhos que pegavam a luz, ela passou a sonhar com seres parecidos, com alguém que tentava conversar com eles e tudo mais, enfim. E nessa mesma mata que ficava próximo da casa dos avós dela, que eles iam de vez em quando, algumas pessoas já tinham relatado ter visto luzes, só que maiores, assim, sabe? Tipo coisa como se fosse um boitatá, uma mãe de ouro da vida, umas bolas de luz maiores andando pelo mato. Só que isso daí começa a entrar em outras lendas e outras coisas. E eu sei lá, porra! Espero que vocês tenham gostado dessa historinha aí, curtinha aí sobre fadas hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, deixa lá nos comentários qual próxima história você quer que eu conte aí, ou qual ser que vocês querem que eu pesquise para contar uns relatos bem legais. E tamo junto. É nóis, até o próximo.